Bom dia, galerinha, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Hoje, como vocês sabem, de acordo com o nosso cronograma, nós iremos ter a nossa aula de ciências, E nós vamos para um ramo aí da ciência que nós ainda não tínhamos visto. Nós vimos os seres vivos, um grupo de seres vivos que foram o grupo dos animais. Isso foi o que nós estudamos no primeiro capítulo. Lá no primeiro capítulo nós vimos como é que o grupo dos animais é dividido. Agora nós vamos estudar outros tipos de seres vivos, ok? Então peguem o livro de vocês, abram aí na página 26, que a nossa aula vai ser sobre a classificação dos seres vivos. Abram o livrinho de vocês, vamos lá. Bora! Lá na primeira página, ele te mostra uma árvore e dentro dessa árvore existem várias pessoas. Vamos ler o que diz. Observe a árvore genealógica de Renato. Pessoal, o que é essa árvore genealógica? Olhem só. Vocês estão vendo aqui? É uma árvore. Aqui eu tenho, certo? Várias pessoas. Vamos saber primeiro o que é uma árvore genealógica. A árvore genealógica, no caso, ela é uma representação que mostra a relação entre pessoas de uma família, ok? Prestem atenção, que aqui eu tenho os avós maternos e os avós paternos de Renato, certo? Aqui eu tenho os tios maternos e os tios paternos de Renato. Aqui eu tenho a mamãe e o papai. Aqui eu venho o Renato. Aqui é os meus primos paternos. E aqui são os priminhos maternos, ok? Então, essa árvore genealógica, ela representa a família do Renato, beleza? Então, eu pergunto o seguinte para vocês. Que tipo de relação existem entre as pessoas representadas nessa árvore genealógica? Ora, se eu falo para vocês que a árvore genealógica ela representa a relação entre pessoas de uma mesma família, então eu digo a vocês que essa representação ela é referente a essa árvore genealógica. Então ela está representando várias pessoas de uma mesma família, certo? Então vamos lá para a próxima página. Na próxima página, que é a página 27, vamos ler com a tia. A árvore genealógica de Renato representa a relação de parentescos entre os membros de uma mesma família, como eu já havia falado para vocês. Observe agora a árvore a seguir. Olha que árvore diferente. Essa árvore ela é completamente diferente dessa aqui, não é? Porque essa árvore aqui, ela representa os seres vivos. Olha só como eu tenho várias coisas diferentes. Essa aqui é a árvore genealógica dos seres vivos. Ou seja, ela mostra a relação de parentesco entre os seres vivos que compõem a biodiversidade da Terra. O que é essa biodiversidade, pessoal? A biodiversidade é o conjunto de todos os seres vivos que habitam o nosso planeta. Olha só que legal isso. Então, cada ramo dessa árvore representa um grupo de seres vivos que tem uma grande relação de parentesco entre si. Desse modo, seres com características em comum compartilham um mesmo grupo. Olhem só, essa árvore ela representa um grupo de seres vivos e esses seres vivos, eles compartilham as mesmas características, ok? Os seres vivos, eles são classificados em 5 grandes grupos. Os animais, que foi o primeiro grupo que nós vimos no capítulo passado, plantas, os fungos, os protoctistas, que são os protozoários e as algas, e as bactérias. Então, o primeiro grupo nós já vimos, agora nós vamos ver esses outros grupos, tá bom? Bora lá! Esses grupos, eles foram definidos por cientistas
com o objetivo de facilitar o estudo dos seres humanos, dos seres vivos, aliás. Vocês já pensaram quanto seria difícil ter que estudar os seres se não fossem em grupo? Seria uma bagunça completa. Então é por isso que esses seres vivos, eles têm que ser agrupados. Cada um no seu grupinho, fica mais fácil de estudar. Beleza. Agora nós vamos lá para a página 28, onde a gente vai ver o primeiro grupinho, que são os vírus, as bactérias e os protozoários. Bora lá! Vírus, bactérias e protozoários são chamados de micro-organismos. Por que esse nome, tia? Porque eles são bem pequenininhos e a gente só pode ver com o auxílio de um microscópio, que é isso aqui, ó. Esse microscópio aqui, ele tem uma lente de aumento que você pode conseguir enxergar esses seres que são bem miudinhos, que a olho nu, só olhando assim, você não consegue identificar. Mas se você colocar no microscópio, você pode identificar esses seres, ok? Os micro-organismos, eles podem ser encontrados em diversos ambientes. No solo, na água, no ar, nos alimentos e no corpo de outros seres vivos. Tia, tem micro-organismos no meu corpo? Nosso corpo é repleto de micro-organismos. Você pode tomar banho, se lavar, ai, tô limpinho. Existem vários micro-organismos que ficam ali no seu corpo. E esse micro-organismo é ruim? Não é. Esses micro-organismos, eles são importantes para nós. Ou seja, eles têm uma função específica no nosso corpo. Eles não estão ali só por estar, não. Eles têm uma função, ok? Agora nós vamos para o primeiro grupo. Eu falei para vocês que tem vírus, bactérias e protozoários. Vamos lá ver os vírus. O vírus, ele é um micro-organismo que infecta seres vivos para sobreviver e se reproduzir. Por isso, eles são chamados de parasitas. Os vírus, eles não são muito legais não, galera. Esse momento que a gente está vivendo hoje é por conta de um vírus. Vocês sabem, né? O Covid-19 é um vírus. Então, nós estamos nesse momento assim tão complicado por conta desse vírus. Olha só o que um micro-organismo, algo que você não consegue enxergar, pode fazer um estrago imenso, né? Bom, esses micro-organismos, eles podem causar muitas doenças em plantas e animais, certo? A gripe, o sarampo e a dengue são exemplos de doenças causadas por vírus nos seres humanos, ok? Agora vamos para o próximo grupo, são as bactérias. As bactérias, elas são micro-organismos com uma estrutura simples. Elas podem apresentar diferentes formatos de corpo e são encontradas em todo lugar, inclusive dentro do nosso corpo. Olhem só esses bichinhos aqui, ó. Esses bichinhos aqui, ó, são bactérias. Existem bactérias lá dentro do nosso sistema digestivo, aqui, ó, onde a gente processa a comida, que elas são importantes para esse processo de digestão. Então, as bactérias, elas são importantes para a gente, certo? Algumas bactérias, elas podem causar doenças, nem todas as bactérias são legais. Podem causar as doenças nos seres humanos, como infecções alimentares, tuberculose e cólera. Então, as bactérias, elas podem causar doenças, ok? Vamos para o próximo grupo, que são os protozoários. Os protozoários são seres que apresentam uma estrutura mais organizada. Pessoal, essa estrutura que eu falo para vocês é a estrutura celular, mas a gente vai ver isso mais na frente, tá bom? A estrutura dos protozoários, ela é bem mais organizada que a da bactéria, que é uma estrutura simples. A maioria deles consegue se locomover, podendo viver livremente no ambiente ou dentro de outros seres vivos. Olhem só aqui a representação dos protozoários. Você tem aqui essa representação aqui dos protozoários, beleza? Muitos protozoários são causadores de doenças como a malária, a doença de Chagas e a toxoplasmose.
Então, esses protozoários, eles podem causar doenças muito, muito graves, que podem até levar à morte, certo? Vamos conhecer um pouco mais sobre as doenças causadas por micro-organismos? Vamos lá. Escolha uma das doenças listadas a seguir e, com a ajuda de um adulto, pesquise sobre essa doença. Depois, com as informações obtidas, complete a ficha que se encontra no material de apoio. Bora lá! O que vocês vão fazer? Aqui eu tenho 9 doenças. Eu não, o livro, né, gente? Bom, vamos lá. Tem a cólera, malária, cachumba, sarampo, toxoplasmose, tétano, tuberculose, rubéola e doença de Chagas. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher apenas uma delas. Digamos que eu escolha a cólera. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá no meu material de apoio no final do livro, onde eu vou encontrar essa fichinha aqui. Prestem bem atenção. Fichinha de doenças causadas por micro-organismos, certo? Aqui você vai colocar o nome da doença. Eu escolhi a cólera, então vou colocar aqui a cólera. A cólera, ela é causada por uma bactéria, protozoário ou vírus. Isso eu vou descobrir na minha pesquisa, beleza? Próximo. Como é que a pessoa adquire a cólera? Como é que ela pega essa doença? Vocês vão escrever aqui. Aqui embaixo vocês vão colocar quais são os sintomas dessa doença. E por fim, vocês vão fazer como fazer para evitar essa doença. Vocês irão responder aqui na fichinha de material de apoio, beleza? Então vamos lá para a nossa próxima página. Lá na página 31, leia o texto sobre micro-organismos e depois faça o que se pede. Vocês irão ler esse texto aqui que fala sobre o organismo, os micro-organismos, e vão responder o seguinte: por que muitos micro-organismos são considerados nocivos? Encontre a resposta no texto e sublinhe de azul, ou vocês podem fazer um risquinho mesmo com o lápis. A próxima diz o seguinte: um dos hábitos de higiene necessários para evitar doenças provocadas por micro-organismos é lavar bem as mãos. Observe a imagem e numere-as de 1 a 6 de acordo com a sequência correta de como nós devemos fazer a nossa higienização, como nós devemos lavar as mãos. Então, vocês vão pegar aqui, ó, e vão numerar. Cada quadrinho desses aqui, vocês vão colocar o número referente ao primeiro passo, segundo, terceiro, quarto, quinto passo e, por fim, o sexto, ok? Então, vamos lá para a página 32, porque hoje é dia de produzir bastante. Vamos lá. Agora que nós vimos as bactérias, os vírus e os protozoários, nós iremos ver os fungos e as algas, lá na página 32. Pronto, galera. Agora nós vamos lá para a página 32, que nós vamos ver agora as algas e os fungos, beleza? Então, bora lá. As algas e os fungos, eles são seres vivos que, dependendo da espécie, podem ser microscópicos ou visíveis a olho nu. Ou seja, as algas, eles são serizinhos, né? Que você pode ver tanto pelo microscópio, quando você não consegue enxergar, quanto a olho nu. Você pode ver uma alga sem precisar de um microscópio, beleza? Eles são seres que vivem na água e realizam a fotossíntese. Nós vamos ver mais à frente o que é uma fotossíntese. Eles desempenham um papel muito importante para a vida na Terra, pois eles são responsáveis pela maior parte de oxigênio que nós e outros seres vivos respiramos. Vocês sabiam disso, gente? E eles produzem esses oxigênios por meio da fotossíntese. É um processo muito, muito, muito importante para a vida na Terra. Se não fosse por conta desse processo, nós não poderíamos respirar, certo? Nós não teríamos um ar puro para respirar, beleza? A euglena
é um exemplo de alga microscópica, enquanto o alface do mar é facilmente visível. Lá na página 32 existem esses dois tipos de algas, bora lá perceber. Aqui eu tenho a euglena, que é um tipo de alga que você só vê por meio de um microscópio, e aqui é o alface do mar, que você consegue ver, na verdade aqui mostra, né, que você consegue perceber ele normalmente, sem precisar de um microscópio, por exemplo. Há uma grande variedade de fungos ao nosso redor. Tudo ao nosso redor pode ou não ter fungos. Esses fungos, eles são fáceis de ser observados ao microscópio, como as leveduras utilizadas na fabricação de pão. Vocês sabiam que o pão que a gente come, na verdade, no momento de fermentação do pão, existem vários funguinhos que estão trabalhando ali? Pois é. O penicillium é usado na produção de remédios. É um outro tipo de fungos. Nossa, como os seres vivos, eles nos ajudam, né? Nós, seres humanos, nós dependemos tanto desses seres microscópicos que fazem tanta diferença na nossa vida. Bom, aqui eu tenho duas imagens para você. Uma é das leveduras, que estão presentes no fermento, e a outra é do penicillium, que está presente nos medicamentos. Olha só, aqui a levedura, aqui o penicillium. Bem, outros fungos, como os bolores e cogumelos, são facilmente visíveis a olho nu. Os bolores realizam a decomposição de restos alimentares. Sabe quando tem um pão velho ou alguma fruta e ela começa a apresentar alguns tipos de fungos, um bolor estranho, que ela já está estragando? Aqueles fungos ali são seres vivos, pessoal. Ali está cheio de seres vivos, seres microscópicos, né? Os bolores, eles realizam a decomposição de restos de alimentos, plantas e também de animais mortos. Já os cogumelos, como o champignon, fazem parte da nossa alimentação. Olha só, gente, nós comemos um tipo de fungo, que é o cogumelo. O cogumelo é um tipo de fungo. Além disso, há alguns fungos que causam as doenças chamadas micose. Sabe aquela doencinha que dá no pé, que o pé fica cheio de rachadurinhas? Ali são as micoses, certo? Então aqui, ó, eu tenho esse aqui, que é o bolor, quando tem alguma fruta estragada, por exemplo, ou algum alimento. Aqui eu tenho os cogumelos e aqui a micose, beleza? Então, agora nós vamos para a nossa parte prática, que é, colocar as mãos na massa. Eu tenho uma atividade e uma experiência para vocês. Agora, na página 36, nós vamos começar a nossa experiência, galera. Vai ser uma experiência bem legal. É uma experiência que nós iremos analisar, observar durante 2 semanas. Hoje é que dia? Hoje é terça-feira, dia 16. Então, nós vamos observar durante 2 semanas, beleza? O que é que eu vou precisar usar nessa experiência, tia? Olhem lá na página 33, que eu vou falar aqui para vocês quais são os materiais. Primeiro, vocês vão precisar de 2 fatias de pão, certo? Pão integral, pão de forma, gente. Sabe esse pãozinho de forma que a gente compra normal no supermercado? Então, vocês vão precisar de 2 fatias. E um saco transparente. Tia, tem que ser transparente? Sim, porque como é que vocês vão observar o que vai acontecer com o pão se não for em um saco transparente? Olha, tem como eu ver o que está aqui dentro, não é? Então, tem que ser transparente, beleza? Como é que eu vou fazer essa experiência? Primeiro, vocês vão colocar uma das fatias de pão dentro do saco plástico, beleza? E armazenar em um local escuro, como por exemplo o armário da casa de vocês. Deixe a outra fatia em um local seco e arejado.
vocês vão pegar a fatia, colocar em um pratinho ou em uma vasilha e deixar... Não pode tampar, viu? Tem que deixar ela ali descoberta, sem nada tampando, e em um local que seja fresco e arejado. Pode ser a cozinha da casa de vocês, pode colocar em cima da geladeira também, que é um local seco e arejado, em cima do armário, mas tem que ter luz nesse lugar, certo? Não pode ser escuro como no armário, dentro do armário. E tem que ser fresco, não pode estar tampado, beleza? Deixa a outra fatia em um lugar seco e arejado e observe as 2 fatias de pão após 3 dias, após 1 semana e após 2 semanas. Por que que eu vou observar? Porque aqui embaixo, olha só, eu tenho uma tabelinha que ela tem que ser preenchida com essa experiência, beleza? Então, aqui com 3 dias, eu vou colocar os aspectos, ou seja, como elas estão. Depois de 3 dias, como é que tá o meu pão que eu guardei dentro do plástico em um lugar escuro? E como é que tá o meu pão que eu coloquei em um lugar arejado? Depois de 3 dias, vocês vão observar e vão falar como é que tá cada um desses. Depois de 1 semana, vocês farão o mesmo. E depois de 2 semanas, vocês farão a mesma coisa. Observar e anotar. Tia, mas aqui tem 3 questões abaixo. Essas 3 questões aqui, nós só vamos responder no final da nossa experiência, tá bom? Essas 3 questões só vamos responder no final da experiência. Depois de 2 semanas é que nós iremos responder essas questões. Ok, terminou o nosso experimento. O que a gente vai fazer? Nós vamos agora para a atividade. Essa atividade é sobre tudo que nós estudamos nesse capítulo. Ou seja, nós vamos falar sobre as bactérias, os fungos, os vírus, os protozoários e as algas, ok? Lá na página 34 começa a atividade. Ela vai da questão 1 até a questão 4. A atividade na página 34 e na página 35, beleza? Ok, agora nós vamos lá para a página 36. O que eu sei? O que foi que a gente aprendeu nisso tudo? Primeiro, que os seres vivos eles são classificados em animais, plantas, fungos, protoxistas, que no caso são os protozoários e as algas, e as bactérias, beleza? Eu também aprendi que existe uma árvore genealógica que mostra a relação de parentesco entre os seres vivos. O que eu vou fazer? Com lápis de cor, vocês vão pintar o grupo dos fungos de cor vermelha, o grupo das algas e dos protozoários com a cor verde, o grupo das bactérias com a cor amarela, o grupo das plantas com a cor roxa e o grupo dos animais com a cor azul. Para pintar o grupo dos vírus, escolha uma cor de sua preferência. Então, vai ser uma cor que não seja uma dessas, que é para não confundir, tá bom? Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje, que foi uma aula bem grande e bem produtiva. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham achado muito legal essa aula de hoje. Pode me dar um like aí. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, porque eu sou YouTube agora, viu? Além de professora, eu sou YouTube. Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Um super beijo, um super abraço da tia e tchau!